Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um feliz sábado para vocês aí. Um ótimo final de semana também. Deus abençoe todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma classe de professores e aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, né? Esse é o nosso foco aqui. Ser instruídos pelo Espírito Santo. Então, como sempre, a gente sempre faz uma oração antes de iniciarmos. Eu peço a você que feche seus olhos para a gente falar com Deus. Querido Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus. Amém. E porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui mais uma vez reunidos, tanto em sala como virtualmente, para as pessoas conhecerem junto conosco um pouquinho mais da Tua Palavra. Amém. Neste momento nós viemos aqui te pedir, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo, para que nós venhamos entender e compreender o que diz a Tua Palavra. Por isso, abre a nossa mente para a compreensão e o nosso coração a aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, estamos na lição de número 4, é isso? Isso. Lição de número 4, compartilhando a missão de Deus. Bom, amigos, nós agora estamos começando a desvendar ou a destrinchar a lição, né? Nós estamos entrando aqui numa parte mais aprofundada da nossa lição. E como as outras lições passadas, essa também não é diferente, né? Muito aprendizado aqui pra gente. Como sempre, a gente gosta de ler o verso para memorizar, e a base do nosso estudo de hoje, ela tá citada aqui no livro de João, no capítulo 13, do verso 34 ao 35 em diante. Tá? Então eu gostaria de ler o verso para memorizar, para você ter base do que a gente vai estudar aqui. Eu lhes dou um novo mandamento. Quem está falando aqui? Jesus. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um para com os outros. Amém? Amém. Então isso aqui é uma ordem de Jesus para todos aqueles que desejam segui-lo. A partir do momento que você resolve fazer de Jesus o seu Senhor, você agora tem que começar a desenvolver amor ao seu próximo, tá? E dar bom testemunho durante a sua vida cristã. Isso vai mostrar que você é discípulo de Jesus, que você segue Jesus, né? E que você está no caminho certo, para que outras pessoas também venham começar a enxergar a sua vida cristã e também venham começar a se apaixonar por esse evangelho que você carrega. Entende? E também vão aprender o que você aprendeu e também vão compartilhar, né? Você perceba que você vai compartilhar o que Jesus te deu de graça, agora você vai compartilhar com outras pessoas de graça também, para que outras pessoas também cheguem onde você quer chegar, que é aos pés de Jesus, né? Por obediência, e obter aquela salvação que Jesus conquistou para toda a humanidade lá na cruz do Calvário. Amém por isso? Amém. Então é sobre esse estudo que a gente vai falar hoje, né, irmão Edmar? Exatamente. Compartilhando a missão. O personagem central da lição dessa semana é Abraão. Abraão é um exemplo, né, de hospitalidade, de bondade, de abnegação, né? Esse é Abraão. Interessante que quando a gente faz uma comparação entre Abraão e Ló, Ló queria viver na cidade. Por quê? Porque cidade é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de estabilidade. Abraão quis viver em tenda. Por quê? Porque lá no livro, lá nos Heróis da Fé, fala que Abraão, ele viveu em tendas porque ele aguardava a cidade celestial. Então ele não queria ter nenhuma estabilidade na terra. Então por isso que ele conviveu em tendas, né? Ele viveu em tendas. Por quê? Para não se apegar. Então, se constrói uma casa, por exemplo, por que a mulher de Ló olha para trás? Porque ela viu que a casa dela ficou, que o carro ficou, que a fazenda ficou, que os móveis ficou, certo? E Abraão não tinha nada para se gabar,
Tanto é que ele saiu da sua parentela, do teu povo, né? A Bíblia diz que foi para um lugar que ele foi pela promessa de Deus, porque ele não conhecia, não sabia o que era, mas ele sabia o dono da promessa, ele conhecia o dono da promessa. Então, se ele conhecia o dono da promessa, ele sabia que a promessa era boa. Entendeu? Mas quando Abraão ele chega em primeiro lugar lá em Padarã, a primeira coisa que ele teve foi a fome. Mas espera aí, mas Deus só me tirou da minha família, agora eu vim para cá para a fome. Abraão teve que sair dali para o Egito, aí aconteceu tudo aquilo que a gente lição passada, né? Mas Abraão creu na promessa de Deus, e ao crer na promessa de Deus, ele foi abençoado com ela. Verdade. Então, o nosso altruísmo, entendeu? Um camarada que não era pegado a nada, era a fé dele que movia a sua vida. Uma coisa interessante, Edmar, talvez as pessoas vejam a gente falando assim sobre Abraão, sobre outros homens de Deus, né, que passam aqui pela palavra de Deus, pela Bíblia, né, que a gente veio falar. A pessoa falou, mas esses irmãos parecem que têm a cabeça aberta, eles querem que a gente seja igual a esses homens. Não é ser igual. Se você observar todos os homens de Deus, eles nenhum era igual, cada um tinha sua diferença. Mas o propósito sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Se você observar essa história que o irmão está falando aqui, de Abraão, né, que o livro fala exatamente hoje sobre Abraão e Ló, né, ali, a gente vai ver que são homens diferentes, com pensamento diferente. O irmão acabou de falar que Ló gostava mais da riqueza, das cidades, essas coisas, né? Mas você vê que o propósito de coração deles era fazer o bem. Vê que quando os anjos chegam ali, onde Abraão está mais Sarai, né, ele acolhe aqueles anjos dentro da sua casa, né? Quando a gente vai lá para Ló, dentro da cidade de Sodoma, a gente vê que os anjos chegam ali também, né? E ele acolhe os anjos dentro da casa dele, né? Faz parte da família ali, entende? Então a gente vê que o propósito de coração é o mesmo. Homens diferentes, de pensamento diferente, mas o amor a Deus era o mesmo. Né? E o engraçado, irmão Cleomar, é que Abraão não sabia que de fato eram esses homens. Isso é que nos chama a atenção. Sim. E outra coisa que a lição lá nos ensina é que não era costume de Abraão, assim, não era costume dos outros estar ali naquele sol escaldante. O sol ali era tão quente que cada um ia procurar a sombra, mas não, Abraão foi diferente. Abraão, a lição nos ensina que Abraão ele ficava ali preocupado caso passasse alguém para ele cuidar, para ele zelar, para ele chamar para dentro de sua casa. Você sabe qual que é o grande problema aqui? A lição de domingo ela fala sobre o dom da hospitalidade. Acontece assim, olha, às vezes alguém bate a porta da gente e fala assim, 2 horas da tarde, por exemplo, eu queria algo para comer. Ele fala assim, eu não tenho, mas na verdade a gente tem. Aí sabe o que a gente faz? Excusa em ajudar. Eu vi uma reportagem certa feita, eles pegaram o Regis Danese, né? E vestiram ele como mendigo, colocou ele no metrô lá em São Paulo. E ele pedia para as pessoas, né? Pessoal, não tenho, estou com pressa. Me dá R$1, eu não tenho, estou com pressa, eu não tenho. Me dá R$1, eu não tenho. Só que as pessoas que paravam e davam dinheiro, ele se revelava quem ele era. Aí era uma festa, compensa, tá? Entendeu como é que é? Então, uma pessoa diz assim, muitas vezes nós hospedamos anjos em casa sem saber, porque, né? Eu conto uma história também que o camarada falou assim, olha, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Deus. Eu quero conhecer Deus. Beleza, ele foi para a casa dele. Aí de manhã apareceu um mendigo na porta dele e pediu uma coisa, deixou ele embora. Meio-dia apareceu, de tarde apareceu outro. Aí quando foi à noite ele foi para a igreja e falou, é o seguinte, eu falei que eu queria conhecer Deus, só que não apareceu. E Deus levou para a eu fui na sua casa de 3 meses. Você entendeu o negócio? Então veja só, dom de hospitalidade. O que é dom de hospitalidade? Dom da hospitalidade é você olhar e ver a necessidade do outro. Foi o que Abraão fez. O pastor Taveira hoje está falando assim que Abraão, naquele horário, eles ficavam dentro da tenda. Era o lugar melhor que tinha. Só que ele estava debaixo de uma árvore, né? Aonde? Na porta da cidade. Por quê? Porque ele estava procurando, olha, pode passar alguém aqui que vai precisar. De repente vem 3. Não, vocês não vão passar. Interessante
que Abraão ele usa uma expressão, na nossa cultura, é totalmente diferente. Na cultura do Oriente é o seguinte: uma pessoa quando entra na casa do outro e come com ele, é um privilégio. A pessoa quando entra na casa do outro e come com ele, isso é uma coisa assim, esplêndida, entendeu? Então as pessoas, elas amam isso aí. Na nossa cultura aqui é totalmente diferente. Então a gente não tem essa cultura de, você entendeu? Lá não, lá é totalmente diferente. Então quando Abraão ele fica ali, o pastor Taverna disse assim: olha, eu vou ficar aqui porque de repente pode passar alguém que está precisando. Então Abraão, ele não esperava a situação, Abraão antecipava a situação. Então ele olhava e falava assim: olha, antes que peçam, eu estou pronto para servir. Então vem 3, eu vou. Então essa daí era o dom de hospitalidade que Abraão tinha. Verdade. Entendeu? Tanto é que ele hospedou o sobrinho dele com ele. Chegou o momento que o sobrinho dele estava tendo o mesmo tanto de riqueza. Eu imagino. Você hospedar aqui até gente, porque o sobrinho dele tinha pastores cuidando do seu rebanho, imagina todo mundo junto. E agora naquela paciência, né? E olha, quando chega o momento de separar, Abraão fala assim: olha, pode escolher o que você quer, pode escolher. O que você escolher, o resto vai ficar para mim. E é muito bonito, sabe o que, irmão? Porque não é. Abraão, ele mostra pra gente hoje que ele não era egoísta. Exato. Ele não se pegou aos bens, ele pediu para que o próprio escolhesse, o escolhesse. Irmã, isso daqui dentro da nossa cultura é tipo assim: vamos provar? Deve ser bom, rapaz. Rapaz, mamãe, você foi você está sem vergonha, você está me entendendo? Na nossa cultura é essa, para Deus é totalmente diferente. Até porque, irmão, porque é isso que ele escuta mesmo. Quando você permite que o outro escolha além de você, ele vai escolher o melhor. Não é? Ele vai escolher o melhor. Não é? Lógico. Por isso que nós prestar atenção, vocês estão comentando aí, nós prestar atenção no resto para memorizar, nós vê que tudo provém do quê? Olha aqui o que esse diz aqui em João 13, verso 4 a 35, né? Ele diz: e um novo mandamento vos dou. E essa pouca palavra é que tem levado o mundo a desfechar uma mentira, né? Porque um novo mandamento vos dou. E eles pegam o mandamento velho, anula e pega só esse novo mandamento. Mas será que Cristo estava renunciando àquele mandamento velho? Será que Cristo estava tirando a autoridade do Pai e colocando a dele agora? Ele falou assim: olha, peraí gente, eu falei assim, eu vou anular isso aqui agora, eu vou te dar um novo. Sim. Ele falou assim: eu vou dar um novo também. Ele disse um novo. Que na verdade era o mesmo, irmão, era o mesmo. Agora só que ele falou agora, e assim, em poucas palavras, sintetizado aquilo que os mandamentos significavam. Agora o porquê? Então vamos chegar à conclusão do porquê ele disse um novo mandamento. Porque aquele povo aqui era rebelde, não estava guardando mandamento nenhum. Entendeu? E ele chegou no momento de estar cara a cara ali, Deus mesmo verdadeiro diz: agora eu lhe dou um novo mandamento. Porque ali eles se matavam, se prostituíam, matavam o filho, ofereciam para Moloque e diz: olha, eu lhe dou um novo mandamento. Ame uns aos outros. Porque isso tudo provém desse mandamento de todos os 10 que eu tenho. Ame, se você aprender a amar, você vai cumprir. Ou seja, assim, ele falou para eles: eu vou ensinar para você o que é obedecer o mandamento. O que é obedecer? Aí o que foi que aconteceu? Agora trazendo para Abraão. O Abraão vivia onde? A cidade de Uz, uma cidade ali que era só carrasquinho, ele adorava até imagem, todo tipo de santo, para cada enfermidade, um tipo de Deus e tal. Tudo indica pela história que Abraão era o único que ia contra aqueles atos que eram praticados. Sim, por quê? Porque Abraão já tinha dentro de si a vontade da missão de Deus. É por isso que Deus chamou ele. O senhor falou uma frase aí que ela é importante. Veja, Abraão tinha no seu coração. Sim. Então deixa eu dizer um negócio para você. Quando a obra de Deus ela não está no coração da pessoa, tudo que ele fizer
Vai ser só para aparecer. Só para aparecer. Só para Ou você. seja, Não. você fazer para agradar os irmãos lá na igreja, vai achar bonito. Abraão, fala assim, que Abraão ele habitou em tendas, porque o que ele esperava era a cidade celestial. Então ele estava Tá me entendendo? Então, olha só, voltando aqui a Abraão, a questão da hospitalidade, voltando à nossa cultura, por exemplo, quando você faz um bem para a pessoa, ou quando você faz algo que você toma desvantagem, né? Eu vou tomar desvantagem, mas o Paulo vai tomar vantagem. Para mim é o mais interessante. Eu falo assim, rapaz, mas vai me ser isso. Olha, eu falei pro meu, você está envergonhando os brasileiros? Moça, você tem que aproveitar a oportunidade. Olha, isso aí não vai nunca mais vai passar na sua vida. Está me entendendo? Porque no reino de Deus, o princípio é claro, quando você pega as leis, todas as leis lá de Levítico, algumas que estão em Êxodo também, alguns que foram parar no livro de Deuteronômio, a lei ela tem um princípio básico. Qual é o princípio? O mais forte protege o mais fraco. Sempre assim. Na lei nossa humana, aqui, a lei que está implícita, né? Aquela lei que é instinto para nós, a cultura humana, é o contrário. O mais forte tira proveito do mais forte. Mata o mais fraco. E morre, né? Então, assim, aí o que acontece? Quando acontece com Abraão aí, quando Abraão chama Ló e ele fala, Ló, o que você quer? Ele dá com toda segurança, sem pestanejar, sem nada. Por quê? Porque ele sabia quem é que estava com ele, é o abençoador. E ele sabia que o que ele estava fazendo estava de acordo com Deus. Outra coisa que nós não devemos esquecer aqui, certamente Abraão, tudo indica que Abraão estava no meio do deserto. Certo? E ele já vinha nessa estrada e ele viu o sofrimento que era tanto dele como do seu povo, naquele deserto, no sol, com sede, entende? Agora parece que ele monta ali estrategicamente, ali a tenda dele, naquele local, entende? É isso que a missão está tentando nos mostrar, que ele montou o acampamento dele ali num ponto estratégico. É tanto que parece que ele já estava aguardando alguém chegar, entendeu? Precisando de ajuda. Porque de longe ele já visto os homens, já vai atrás e vem aqui, né? Chegou pra cá. O mais engraçado é que ele não sabia quem era. Né? Não sabia quem era. Então assim, ali poderia ser qualquer pessoa. Ele não se importou com a qualidade. Isso não mostra, parece que ele tinha o costume de ajudar pessoas estranhas. Ele não se importou, ele não perguntou de você é filho de rei, você. Não, ele não perguntou nem o nome dos caras. Ele faz sem saber quem é. Você sabe pra onde essa história nos leva? Você sabe onde essa história nos leva? Lá pro bom samaritano. Sim, né? Que é a mesma O coisa. engraçado ali foi que eu pensei que o que o irmão Clemar ia falar era o seguinte: Abraão, ele peregrinou no deserto, ele sabia o sofrimento que tinha ali. Então, como ele tinha uma condição mais ou menos já, que Deus já tinha colocado ele numa boa posição, ele amarra o acampamento. E ali, o engraçado de tudo, que ali no acampamento, do lado ele amarra o altar de Deus, e sabia que aquele povo ali no deserto ia passar daquele sofrimento, então ele já tinha certeza absoluta de estar ali para alguém que passasse e abençoar e dar o necessário, né? E até o direito de adorar ali naquela imagem. Por isso que quando ele saía, ele não desmanchava o altar. Deixava voltar. Ficava ali. Interessante a questão da hospitalidade, porque quando Abraão faz isso, ele dá um exemplo. Ele dá exemplo de hospitalidade. Ló copiou o exemplo dele. Lá em Sodoma. Verdade. Cidade pervertida. Conviveu com Abraão, né? Ele era um discípulo. E a gente falou isso agora há pouco, antes de chegar sobre essa questão de Ló. E aí o que acontece? Abraão se torna o pai dos israelitas. E você pode ver que está implícita na cultura israelita a hospitalidade. Você vê Jesus, por exemplo, Jesus de casa em casa. E você não vê nenhum problema na casa dele. Ou Jesus passando a noite em algum lugar porque não achou hospitalidade. A gente não vê isso. É interessante quando você olha para Abraão, né, e fala assim que Abraão ele era uma bênção. Você sabe por quê? A mentalidade hoje, aqui da nossa cultura, o que é bênção? É acumular. É acumular. Você fala, não, cara, é abençoado, é casamento, é cara, para Abraão, bênção era compartilhar. Olha aí. Então a bênção de Abraão, e Deus disse, você será uma bênção.
E ele demonstrou em todos os pontos, que é a lição dessa semana, em cada um a gente vai entender que ele demonstrou ser uma bênção em tudo. Agora, só que acontece assim, quanto mais ele era uma bênção, mais Deus dava para ele distribuir. Essa é a grande questão, porque hoje acumular e ver a necessidade de uma pessoa, ver a necessidade da igreja, ver a necessidade do ser humano, isso não é nada de bênção de Deus. Porque veja, quando o ser humano cai em pecado, Deus não fala assim, vamos esperar esse pessoal se arrepender aí, vamos ver o que eles vão fazer, vai tomar uma decisão. Não, Jesus se colocou na frente e falou, não, eu não vou lá fazer isso aí, eu vou. Veio, foi ridicularizado, foi desprezado pela própria família, foi desprezado pelos seus, entendeu? E eu não sabia disso? Lógico que ele sabia. Então, olha só, foi independente da reação e até da aceitação do ser humano, Jesus veio. Você entendeu? Então, Abraão também era assim. Sabe o que eu fico imaginando? Tanto que Abraão foi bom para a avó. Chega um momento que ela falou assim, não, deixa eu falar pra você, não dá mais, é melhor. Não, tudo bem, não, beleza. Eu vou fazer assim, eu vou ficar bem aqui, você escolhe aí um pedaço de terra que você quiser para escolher, eu fico com o que sobrar. Então isso é altruísmo, você entendeu? Isso significa a bênção de Deus. Porque para Abraão, para ele é o seguinte, para ele não era a bênção visível, para ele era a fé. Essa era a diferença, era a fé. A fé de Abraão fazia com que ele fosse mais do que você. Ele se tornava dono do que mais do que ele pensava que tinha. Né? Agora o Paulo. Na época, 1000 pessoas dentro de uma casa, né? Era uma nação. Olha a despesa. Paulo quer 1000 pessoas para almoçar lá uma semana. Nem cabe, nem. O Paulo tocou num ponto aqui. Nem bota que cabe. O Paulo tocou num ponto aqui e eu gostaria de puxar um pouquinho sobre isso. Olha só, o Paulo falou ali sobre a transformação que deu em Abraão alcançou Ló. Alcançou Ló, a gente vê isso no coração de Ló. Agora, quem faz tudo isso, né? Quem faz tudo isso? A gente vê isso lá com Davi, com Mefibosete, né? Quem faz tudo isso? A gente vê Jesus, aquele transformador de coração, agindo lá atrás, no mesmo mundo. Entende? Então, quem faz essa transformação, certamente algum de vocês aqui já conhece algum irmão da igreja, que já se batizou, já passou pelas águas, que antes ele era muito rebelde, era uma pessoa muito ingrata, tudo era para ele, tudo era ele, entende? E hoje, depois que ele deixa Jesus transformar o coração dele, ele mudou totalmente, entendeu? Se tornou uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que gosta de compartilhar, né? Então a gente vê Jesus agindo no coração desses homens, e hoje não é diferente, irmão Paulo, entende? Porque quando nós abrimos o coração e aceitamos esse Deus maravilhoso, né? Esse amor que Jesus apresenta, o próprio amor de Deus apresenta a nós, a gente também começa a ter esse sentimento, a olhar para o irmão do outro lado e ver o que ele está necessitando. Se podemos ajudar, vamos ajudar. Se nós não podemos ajudar, nós vamos correr atrás de alguém que pode ajudar, mas a gente jamais deixa o irmão na mão. Esse sentimento, todo ser humano recebe quando ele se entrega e faz verdadeiramente Jesus o seu Senhor. Irmão, tem um ditado, né? Tem um ditado, aliás, foi até slogan aí de uma marca de açúcar, né? Que diz assim que a união faz a força. Ou açúcar. A união faz a força. Então acontece o seguinte, veja só, eu acredito que a igreja hoje, ela está assim, totalmente diferente da época apostólica. Mas moço, olha, foi o momento em que a igreja mais cresceu, foi na era apostólica. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, olha, o que é meu, não é meu. E outra, eles dividiam. O que é dividir? Aqui, ó, veja, chega alguém na sua casa, você está almoçando, você está com um prato de comida em cima da mesa. Alguém bate no teu portão e fala, escuta, você tem um prato de comida aí? Você fala, não tenho, porque eu tinha posto tudo no meu prato. Na época apostólica, o que eles faziam? Dividia. Fala, eu não tenho um prato, mas tenho meio. Só que hoje a gente não faz assim. Então, a igreja... Eu acho que eu vivo nessa época, irmão, porque até hoje eu tenho comigo. Você chegar e se não ter, eu largo o meu daqui. Agora, olha só para você ver, quem ensinou isso? Mais uma vez, faltando em Jesus. Quem ensinou isso? Jesus lá na multidão com 5 peixes e pães. Não, Jesus demonstrou tudo, sabe que na sua abnegação, a Bíblia fala assim que ele deixou o céu, ele deixou
a majestade, esvaziou-se de si e tornou homem. Isso é um maior exemplo. E veio aqui dividir amor, né? Ou seja, quando a gente se regenera, quando a gente decide ir para Cristo, a gente é chamado de cristão, seguidor de Cristo. Por que é cristão? Não é porque você vai olhar e copiar, não é que você só vai olhar e copiar o exemplo, não, é porque ele começa a agir no seu coração. Esse é o problema do ser humano. O problema do ser humano é que o coração dele ele é pervertido. Deus, ele sabe que ele pode contar contigo. Não, tem o Paulo. Ele é o meu filho, ele é o meu servo. Sim. Então eu vou dar recursos para ele. Sim. Se não for pelo recurso, mas vai ser de outra maneira para ajudar aquela pessoa. Mas Ele aí, pode contar. o coração do homem precisa estar regenerado. Senão Se não ele vai. não abrir, aí, por quê, Dilma? Porque assim, Abraão era um sujeito amoroso, a lição aborda isso, né? Ele era um sujeito amoroso? Sim. Mas quem é que derrama amor no nosso coração? O Espírito Santo. Deus é quem dá o amor pra gente. O amor, ele não tem nada a ver com os meus sentimentos. Ninguém sente amor. Amor é escolha. Ou você está ligado a Deus, ou você não tem amor. Só tem aquele que não ama, não conhece a Deus. Ou seja, o contrário disso também é verdade. Quem conhece a Deus ama. Entendeu? E quem não conhece não ama. Mas o cara lá ele não tem nada a ver com Deus, mas ele cuida da família, ele cuida da mãe, o nome disso é paixão, é preferências. Né? Ele tem aquele instinto dentro do coração de cuidar pela sua prole, né? Pelos seus e tudo mais, mas amor de verdade é Deus é quem dá. E quando Deus derrama amor no coração, você começa não só a amar o filho, não só o irmão, não só a mãe, o pai, não, você ama todos. É Começa a escolher, né? Uma escolha. Porque você imagina se Deus escolhe. É tanto que nós vemos em Abraão aí, que quando ele conheceu que a missão era para ele cumprir, né, com as promessas de Deus ali, qual foi a primeira missão de cumprir? Amar o povo que ele via que era errante, onde Ló estava. Às vezes fica o conhecimento assim. Não, por que Deus salvou só Ló? Não, porque Abraão orava por Ló. Não, ele não orava só por Ló. Ele intercedeu por todos. E apesar de tudo, aquela cidade, ele conhecia muito bem, porque ele já tinha tido guerra naquela cidade, entendeu? Sim. Eles eram inimigos deles a uma época. Sim. Agora se tornaram. Abraão já tinha resgatado eles. Já deu tudo para eles. Falou, eu não preciso de nada, só. Agora nós vamos entrar em outro ponto muito importante que seria, né? Quando Deus fala que vai destruir Sodoma porque estava pervertida, o que Abraão faz? Ele intercede. E ele consegue arrancar uma promessa de Deus. Sim. Qual foi a promessa que ele conseguiu arrancar de Deus? Que se tivesse 10 pessoas justas na cidade, ele não destruiria a cidade. Você sabe que Ló, quando ele fez a oração, ele estava pensando na família dele que estava lá. Quando Abraão faz, ele pensou na família dele que estava lá. Mas isso aqui tem um ponto interessante também na missão. Olha aqui. Quando Deus coloca Abraão no lugar, ele fala para Abraão assim, olha para cima do céu, viu? Agora, olha para tudo que você está vendo. Olha aí, olha. Isso quando ele separou de Ló. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e olha para o oeste. Está vendo? Agora, você sabe o que mais me cabula aqui? Que uma dessas posições, a cidade de Sodoma estava posicionada. Ao sul, ao norte, ao leste, ao oeste. E Deus falou assim, olha para isso, olha, tá vendo? Tudo esses... Os 4 pontos cardeais. Beleza. Bom, aí Deus fala assim, Abraão, vem cá, eu vou confessar uma coisa para você, vou te dizer uma coisa que é, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Beleza, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Tá, se eu destrói, acaba com esse negócio aí. Isso quando não há altruísmo no coração, quando não há amor. Peraí, é uma oportunidade que eu tenho de acumular mais. Bom, é lógico, se eu destrói, acaba com isso aí. Ele falou, não, peraí, você vai destruir Sodoma e Gomorra, eram as maiores cidades que existiam naquela época, as maiores tecnologias estavam lá dentro, a maior riqueza estava lá dentro. Ele falou, legal, agora eu vou aumentar minhas posses, agora o gado vai ser meu, agora você entendeu? Esse é outro espírito. Qual é o espírito de Abraão? Senhor, por quê? Por que você vai destruir? Então Abraão não preocupava em coisas, Abraão preocupava-se com pessoas. E não eram coisas, eram pessoas. É que Abraão ele fala assim, Senhor, mas
Senhor é um Deus bom. O Senhor vai destruir o bem com o mal. Aham. Aí, assim, aí o diabo Preocupado com o caráter de Deus. Meu Deus, é O que os outros vão achar do E Senhor? chama como se assim, lá atrás ele quisesse falar assim para Deus: Senhor, tu vai destruir o meu justo com ódio. Acho que ele nem destrói, destrói fogo lá. O Senhor não pode misturar o justo com o injusto. Eu conheço, é como assim, eu conheço qual caráter, né? O Senhor não vai fazer isso. Aí ele começa a pleitear. Se tivesse 50 pessoas. Pois é, Pois é. E sabe qual é o engraçado? É que quando Ló se separa de Abraão, dá-se a entender que tinha mais de 50 pessoas. Pois é, mas eu acho que ele jogou pra... Ele jogou por baixo. Por quê? Porque a terra não suportava as riquezas deles. Eu penso assim, se a terra não suportava as ovelhas, quantos pastores de ovelhas não tinham para cuidar? Com certeza. Né? Então, assim, imagina os pastores de ovelhas, os empregados, os esposos dos empregados, os filhos dos empregados, né? As filhas, os genros, todo mundo, cara. Então, era uma grande família. Quando Abraão olha e fala assim, deixa eu chutar por baixo aqui. Senhor, 50. Aí ele deve ter pensado assim, mas pode ser que tenha se corrompido, né? Então 45, 40, 30, 25, 10 pessoas. Vai chegando 10. Aí Deus falou assim, tá bom, Abraão, se eu encontrar 10 pessoas justas, eu não destruo. Aí ele fica em paz, porque ele pensou assim, não é possível que naquela multidão que saiu daqui não vai ter 10 pessoas. Ele está esperando Ló, sua esposa, as duas filhas, 2 genros. E aí? E uma eventual possibilidade se tivesse filho. E as pessoas que saíram do E olha que já fazia tempo, né? Que eles estavam passando. o interessante nisso aqui é que por causa de Abraão, por causa da intercessão de Abraão, Deus salva Ló. Exatamente. Deus salva Ló. Porque Ló, ele já estava quase. Ele ainda lembrava de Deus, Sim. mas ele estava bem afastado. Entende? Então, salva Ló, e por causa de Ló, salva a família. Sim. Porque a história diz que as filhas também já estavam com o coração revestido. Tanto que elas fizeram. A esposa também já estava com o coração revestido. Se eles tivessem continuado com Abraão, eu acredito que o caráter dele teria sido transformado. Não, eles saíram e foram para Sodoma e Gomorra. As filhas dele chegou lá e viu os incestos que se cometiam. Viu os Não, aí quando ela sai, ela fala, não, peraí, olha, a gente está vendo a cultura, vamos fazer isso então. Sabe qual é a impressão que dá? É que elas olham assim e falam assim, a gente não tem marido aqui, a gente vai morrer sem descendência. Você quer saber, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, era muito pior. Era muito pior, a gente via homem com animal, então Aqui, assim, isso aqui e outra, vamos dar uma ajudinha para Deus, só que deu uma ajuda tão boa que sai 2 povos, que os amonitas e os moabitas. olha só. 2 calços. Deixa eu perguntar, Deus não sabia que iria dar nisso? Então por que ele salvou? Pela intercessão de Abraão. Sim. Olha só o que é a intercessão de alguém. Deus, a intenção dele era destruir a cidade toda, porque ele sabia que não ia dar em nada. Ele sabia que Ló era justo, porque a Bíblia fala, Hebreus, né, fala que Ló era justo vivendo no meio de uma cidade injusta. Mas ele poderia muito bem ter matado Ló e guardado Ló para a ressurreição final e não ia dar esse problema. Mas pela intercessão de alguém, ele salva Ló, né, e Abraão arrumou um problema para o povo dele depois, né, porque estava uma pedra no sapato. Você sabe isso, interessante. Você sabe o que isso nos mostra? Você, mãe que está do outro lado aí, há muitos e muitos anos, orando, pedindo a Deus para que sua família venha reconhecer, né, esse Deus verdadeiro, que venha a ser transformado, que deixe as práticas do erro. Você, pai de família também, que está muitos e muitos tempos lutando com a sua esposa, com seus filhos, para pegar o caminho correto, para aceitar Jesus na vida, há muitos anos. Isso mostra para você que você não deve cessar, você não deve parar. Continue lutando pela sua família, porque Deus é um Deus de amor que Ele liberta famílias através de uma pessoa verdadeira e intercessória. Tá? Interessante, Paulo, quando a gente vê isso aqui, você vê que o único caráter que foi assim, aproximou mais ao caráter de Abraão, não foi das filhas de Ló, não foi da esposa, foi de Ló. Porque as filhas de Ló só cometeram incesto com ele porque ele estava bêbado. E provavelmente ele aprendeu a beber, não foi com Abraão. Exatamente. Mas a Bíblia diz que as filhas de Ló deram. Mas ele aceitou, né? Deram. Agora, é interessante que a história não diz com que situação. Pode ter sido misturado alguma coisa, pode, sei lá, alguma coisa. Porque eu acredito
acredito que sóbrio ele não ia aceitar essas situações. Até porque ele conviveu com Abraão. Ele fala que ele estava dormindo, né? Quando ela saiu, ele não viu nem quando saiu. Ou seja, que situação é Eu essa? vou dizer, eu chego até a dizer o seguinte, que ele estava no coma alcoólico. Teve alguma coisa de estranha Coisa ali nisso. daquele Porque se a gente observar, foi 2 vezes. Isso aconteceu Dois 2 dias vezes. consecutivos. Então tem alguma coisa de errado nessa história. Né? Deus não deixou isso claro pra gente, realmente. Né? Mas o que ele deixou claro pra gente é que a desobediência causa um profundo ferimento. Sim, exato. E naquela época tinha uns tipos de erva que deixava a pessoa. Grog, né? Ele misturava E com a assim, erva lá. a gente vê assim, o poder de a lição vai ver o poder da oração intercessória, né? Então assim, Abraão é a prova de que Deus tem misericórdia até do pecador que vai dar trabalho no futuro pela oração intercessória de alguém. Né? Então você que é alguém que intercede aí, né? Não desiste de interceder, porque é a prova que Deus usa de misericórdia pela oração de um justo, né? Então um justo orou, intercedeu e Deus foi lá e ouviu, né? Paulo, você vê, ó, quantas esposas não carregam de fardo nas costas a vida toda lutando pelo marido perdido, que não quer nada com a vida, que não quer nada com a Mãe lutando família. pelos filhos, A mãe lutando pelos filhos. Muitas vezes a esposa sozinha lutando pela família inteira, a esposa não quer saber, os filhos não querem saber. Né? Então, não desiste. não desiste. Essa história mostra que a gente tem que ser persistente. Exato. Persistente. Né? Outro ponto aqui da lição, ela vem sobre o poder que a oração tem. Quer dizer que Deus não mede a pessoa pela oração, ele mede pela fé. Você entendeu? Então veja só, qual é o espírito de oração de Abraão? Abraão foi um grande intercessor, né? Abraão ele foi um grande intercessor. Agora acontece o seguinte, ultimamente a oração intercessória da igreja ela tem deixado a desejar, porque aqui naquele livro lá fala ouse pedir mais. Eu li um negócio muito interessante, ela fala assim que às vezes a gente coloca diante de Deus e a nossa oração é só em prol da gente. Olha, Senhor, eu preciso disso, isso daqui, me abençoe isso, me acompanhe, faça isso, faça aquilo, pá. Aí para você que muitas vezes Deus entristece com as nossas orações, porque é um problema de ninguém. Problema de ninguém. Fala da oração de Abraão, fala da oração de Jesus. A oração que Jesus fazia era oração intercessória, meu amigo. Sim. Ué, Era oração intercessória. quando Pedro ele estava com aquela jactância e arrogância, né? Eu nunca vou te abandonar. Jesus, Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Mas Pedro, eu já intercedi com você. Então assim, ou seja, Jesus, a Bíblia diz lá em João, né? Um dos capítulos, se não estou enganando, é o 13, Jesus orando por mim. Então, orando Nath pelas Portugal orações. fez uma música em cima dessa. Então assim, olha só, Jesus intercedendo pelos que vinham depois dos discípulos. Eu me sinto contemplado naquela oração, né? Então, Isso aí é oração sacerdotal. exato. E a oração sacerdotal, quando ele faz, Senhor, eu não só peço pelos 12 que está aqui, não. Eu peço para aquele que o Senhor vai dar. Exato. Ele orou por mim, por você, orou por aqueles que eu vou nascer e não cuidar da igreja. Exato. Então assim, esse é o exemplo da Lá da oração. oração, Paulo, irmão, lá da oração, se a gente prestar bem atenção, às vezes nós, na oração, nós nos tornamos egoístas. Isso. Porque temos que orar só por nós. Mas essa é a prova de um coração não regenerado. Não regenerado. Porque aí, aqui nós vemos uma oração pelo povo, pela sociedade humana toda. E nós vemos a aprovação de Deus quando nós se ora assim, pelas outras pessoas, e não só por nós. Sim. Até o próprio Cristo falou, não, Senhor, não oro só por isso. Naqueles que ainda estão por vir, não está nem gerado no ventre de sua mãe, mas já estou orando desde já. Né? Meu Pai recebe como? Uma adoção grande. E a oração de um justo pode muitas vezes. Pô, não é? E assim, o que eu vejo? Qual é o ideal de Deus? É que cada família tivesse o seu intercessor. O ideal de Deus mesmo é que cada pessoa fosse a Deus e se resolvesse com Ele. Porém, como não acontece, o ideal é que cada casa tivesse um intercessor. Porque ali tem nomes, né? Então você cita o nome, você consegue ver os problemas, sabe as dificuldades. Então cada casa tivesse um intercessor. Porém, saiu do ideal de Deus. E o que acontece? Existem lugares que não tem ninguém para interceder. Né? Existem gente na igreja
que já aceitou o Evangelho e não tem ninguém para interceder por eles. Então, de quem que é esse papel? Se você se considera justo, justificado por Jesus, quando você se dobrar os seus joelhos, lembra dessas pessoas. Senhor, a pessoa aceitou o Evangelho, ela vem sozinha na casa dela, tem misericórdia dela, ajuda ela a perceber, não tem ninguém intercedendo por ela, então eu sou o responsável por ela, né? Irmão Paulo, a gente vê até uma música, né? Tem alguém orando. Que eu citou, do Nato Pascal. Senti. Então, quando eu vejo, eu particularmente, quando eu vejo que alguém está orando por mim, eu percebo. Eu falo, Senhor, tem alguém orando por mim, porque eu sinto que a minha fé cresceu. Eu percebo, mas quando eu vejo que não, eu me sinto mal, me sinto vergonhada. Quando eu vejo que alguém orou por mim, eu percebo. Quando você está vendo, ele fala uma coisa importante, que a oração intercessória muda os planos de Deus. Olha, ele falou essa frase, velho, que coisa. Porque se tiver um camarada então que ele está caminhando para o inferno, ele está sendo um cidadão do inferno. Então, se eu orar por ele, então os planos serão mudados. Eu fiquei pensando, falei, que coisa. Olha, a prova é que Deus ia destruir Ló com família. Deus tira Ló de aqui na lição da gente. Mudou o plano de Deus. Que muda. Você sabe qual eu queria falar aqui na lição de quarta-feira? Ló orou ali perante o anjo lá, que era Cristo, né? Pedindo para que fosse salvo toda aquela cidade fosse possível, né? Se tivesse 50, fosse salvo. Se tivesse Abraão, se tivesse. Quantos foi salvo lá? Três pessoas. Nós, duas filhas, foram salvos. A mulher não conseguiu sair, mas não foi com desmundo demais. Foi preocupar com essa coisa terrena, né? Virou na estátua de sal. Aí nós vemos o poder que a oração intercessória tem. É o que a irmã Lima acabou de falar, o pastor acabou de falar. A oração intercessória ela dobra o plano de Deus. Por quê? Porque Deus está conhecendo dentro de nosso coração, que nós temos coração transformado. Coração cheio do poder do Espírito Santo que aprendeu a amar. E Deus não tem plano, ele não tem amor, ele nem gosto de destruir nada. Entendeu? Você vê que o propósito de Deus é salvar, é salvar, é salvar, é salvar, é salvar. Irmão Clomar, a Bíblia fala que isso é ato estranho de Deus, já viu? Ato estranho de Deus. O que é o ato? Ele fala assim que quando Deus voltar, ele vai cometer um ato estranho. O que é um ato estranho? Destruir. Deus não destrói. Jamais. Só que por força, né, do tempo e a escolha do povo, ele Ou seja, o povo pede que ele faça, que ele destrua. É o povo mesmo, não é Deus. É que nem, não era propósito de Deus destruir a esposa de Ló, jamais. Ela mesmo se destruiu pelo amor que ela teve pelos bens materiais. E a gente precisa aprender com Abraão também a questão da fé. Sabe o que é fé? Fé é você orar e saber que está sendo ouvido. Que Deus vai atender a sua oração. Mesmo se você não vir. Exato. E o contrário disso é falta de fé. Eu me lembro de Davi. Davi, quando Absalão estava marchando contra ele, quando ele soube da notícia que Absalão estava vindo, ele sai ali, né? Ele sai correndo ali, sai fugindo ali de Absalão para não ter atrito entre eles, né? Aí ele faz uma oração para Deus. Ele descobre que Aitofel estava por trás da rebelião ali. E ele faz uma oração para Deus. Ele fala, Senhor, confunde o conselho de Aitofel. Olha só. Por que Absalão perdeu a guerra? Você já reparou por que Absalão perdeu a guerra? Não foi porque ele não deu ouvidos ao conselho de Aitofel. Aitofel falou uma coisa para ele, ele fez outra. Fez o contrário. Deus atendeu ou não atendeu a oração dele? Atendeu exatamente a oração dele. Então a gente precisa entender que Deus ouve as nossas súplicas. Né? Então se a gente não tiver fé nisso, então não tem por que ir a Deus. Né? Aquele que se aproxima de Deus sem fé não o agrada, porque Deus se agrada da fé. Eu volto a recomendar de novo aquele livro Ouse Pedir Mais. Só fala sobre oração. Já chegou, viu? Na casa do Rapaz, depois eu assim, lá conta cada experiência. Conta cada experiência que fala assim, ó, só por meio de oração. Eu estou aprendendo demais, querido. Eu estou lendo assim, ó. Eu leio uma página e meia e volto, eu não vou ler mais não. Muito bom. Bom, amigos,
É isso aí, né? Mais uma classe de professores realizada, graças a Deus. Né? Queremos agradecer você aí por fazer parte desse momento com a gente. E eu gostaria de pedir o irmão Paulo fazer uma oração final. Santo e eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor pela sua misericórdia que se renovou para nós mais uma vez. Amém. Agradecemos também pela semana que passou e pelo sábado que nós estamos nele. Nós desejamos sermos santificados por Cristo Jesus nesse dia. Nós queremos colocar em prática os exemplos que Abraão nos deu, que é o estudo da lição dessa semana. Nós queremos ser pessoas com coração altruísta, hospitaleiro, pessoas de oração. Que o Senhor Espírito Santo unja a nossa cabeça nesse momento, até o nosso cálice transbordar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.